E sobre o Pedro, se me permite, ele tinha a oportunidade de marcar um quarto gol. Ele já fez isso contra o Tolima, lá em 2022. Mostra também o espírito de grupo, ter passado aquela bola pro Bruno Henrique na hora da cobrança de pênalti. Obrigado. Mostrar, né, que eu tô aqui para dar o meu melhor sempre. Nação rubro-negra, o que foi isso? Meu Deus do céu! Flamengo simplesmente massacrou a Vitória. 8-0 é a maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos. Uma aula de futebol, uma verdadeira exibição de talento. Hoje ninguém pode falar nada, nem os antes, nem quem odeia o Flamengo, nada. O time inteiro jogou demais. Do goleiro ao atacante, foi show, um espetáculo. Flamengo que a gente ama ver em campo, é claro, é esse daí. Então, vocês vão acompanhar com a gente aí tudo, né, que aconteceu. A gente vai reagir os gols, os lances e a festa da torcida. Então, já mete o dedo no like, comenta aí o que você achou e quem foi o craque do jogo, ao seu ponto de vista. Afinal, todo mundo jogou bem, né? Então, vamos lá, vamos reagir a esse vídeo junto. Para o Flamengo, para o torcedor do Flamengo, 8-0 para cima do Vitória. Maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda está apurando o que representa essa goleada no histórico dos campeonatos brasileiros, de todos os formatos, de todos os modos de jeito. A gente sabe que teve aquele Corinthians que ganhou do Tiradentes de 10, né? 10-1. De virada. De virada. Vale lembrar. É mais gostoso, como diria o outro, né? Mas o Flamengo hoje foi impiedoso, assim, todo mundo no mais alto nível, um negócio absurdo, um show, um espetáculo que o Flamengo proporcionou. E a gente vai falar sobre esse jogo e também vamos falar do Palmeiras, que jogou mais cedo, amassou o Sport, fez um baita jogo também, é bom que se diga, né? É bom lembrar, fez 3-0 e a briga entre os dois continua firme e forte pelo título. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe com Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e com a goleada, o show, o espetáculo, tem gente voltando para pagar o couvert artístico lá, que o negócio tá sério lá no Maracanã. 8-0, o Flamengo emplacou uma goleada simplesmente espetacular num jogo do mais altíssimo nível. Ah, mas é o Vitória que tá brigando para não cair, o que a gente já vem falando aqui faz tempo, falamos isso sobre o Palmeiras contra o Universitário. É a forma como essas equipes encaram adversários dessa zona da tabela, desse jeito, fazendo 8 gols. Um absurdo de atuação do Samuel Lino, do Pedro, do Saul, do Arrascaeta, Bruno Henrique entrou, fez gol também. Enfim, a gente vai destrinchar essa goleada histórica do Flamengo no Campeonato Brasileiro por 8-0. E, de verdade, olha, Jean, eu tô me sentindo igual ao time do Vitória. Eu tô meio perdido, não sei nem por onde começar, rapaz. Porque é tanta coisa que, enfim, boa noite, Jean. Começa por onde você quiser, porque realmente é uma loucura. Pedro. Mas não dá para não falar do Arrascaeta, não dá para falar do time inteiro do Flamengo. Saúl, Jorginho, e pelo amor. Acho que a gente vai demorar para ver algum time jogar nesse nível de novo, talvez até o próprio Flamengo. Hoje é aquela atuação que você para, olha, aplaude. Quem gosta de futebol adora, quem não gosta do Flamengo sofre. Tem um cara aqui nessa mesa que ele tá falando já há algum tempo, e ele lembrou hoje na redação de novo, falou, tô avisando, quando chegar setembro, esse Flamengo, com as peças se encaixando, com o ritmo de jogo, com esses caras chegando, setembro, mas nem chegou setembro, hein, Calçado? Também agosto ainda, hein? E a coisa já tá virando, hein? Ah, mas tá no finalzinho, isso também, que é o dia certo. Você antecipou, pai. Boa noite. Ó. Cara, porque assim, tem umas coisas no futebol que elas são óbvias. O dia que o Samuel Lino estreou para hoje, e foi aqui recentemente, ele evoluiu. Evoluiu o Saul, o Jorginho já vem há algum tempo. Então você tem um novo Flamengo, por exemplo, um meio de campo que tem. Olha esse meio de campo. Jorginho, Saul e Arrascaeta. É de uma qualidade absurda, mas é preciso um mínimo de entendimento, né, entre eles. E isso ocorre com o tempo. Ocorre com o tempo, porque o tempo para treinamento é curto, embora o Flamengo agora, nesse momento, tenha uma semana de que tem Copa do Brasil, ele não vai jogar, e na outra depois também, aí isso facilita um pouco. Aí vem data FIFA, aí um monte de gente sai, fica difícil para evoluir como equipe, o conjunto, mas nitidamente ele está em evolução, né? E então ele tem um potencial para em setembro estar muito melhor. E quando eu falo setembro, eu estava me referindo às datas da Libertadores. Sim. E outubro, as datas da Libertadores. Você falou, se passar pelo Inter, esse Flamengo vai chegar fortíssimo nas quartas. Era tarefa, porque se não passasse pelo Inter, ele ia evoluir, mas sem a Libertadores. Exato. E isso poderia impactar ou atrasar um pouquinho a evolução. Então ele tem um elenco maravilhoso. Por exemplo, o Samuel Lino fez 2 gols, né?
passe para 3, jogou 63 minutos. E ganhou uma nota absurda. É um cara que ganha um 10 no jogo como hoje. São 63 minutos. Cada 12 minutos, se fosse 60 minutos, ele teria participado de um gol diretamente. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? E ele jogou muito bem. O Arrascaeta jogou muito bem. Sim, é claro que o Birner estava conversando com o Birner, né? Ele falou assim, qual foi o maior erro do Vitória? Eu falei, foi ter ido para o Rio de Janeiro, né? Porque Você está fazendo piada, obviamente. É claro. Acontece o seguinte, o que muda tudo é o comportamento de uma equipe. Quando muita gente pode, nesse momento, estar falando, mas o Vitória está muito mal, o Vitória está caindo lá, está lá no fundo da tabela. Mas nós cansamos de ver partidas em que um adversário de um nível melhor, como o Flamengo, ao encarar um adversário que está jogando muito mal, acaba se enroscando naquela ruindade porque não tem o comportamento correto para uma partida contra um adversário muito menor. E o Flamengo teve o comportamento ideal. Ele ignora e ele sabe qual é o impacto de uma grande partida. O impacto de uma grande partida é um 8-0, que só vai se falar nisso, e isso lá dentro ajuda demais o desenvolvimento dos jogadores, do Flamengo como um grupo de trabalho que é muito maior do que 11 jogadores. Então, cara, é fundamental. Então, o Flamengo teve um comportamento maravilhoso e é um comportamento que precisa ser replicado em jogos mais difíceis também, que é o que vai dar ao Flamengo a condição de ganhar a Libertadores da América e também ganhar o Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que já ganhou, estou dizendo que ele é um candidatíssimo, um candidato a ganhar as duas competições, se ele continuar na evolução que mostrou hoje num jogo histórico, placar histórico dos pontos corridos, né? Não havia sido registrado ainda, então foi fenomenal. E é legal, por exemplo, o Pedro. O Pedro, contra um adversário que você não precisa se dedicar tanto, né? Ele foi fenomenal. Vem um jogo de Libertadores contra Estudiantes. Será que ele joga o Pedro ou joga o Bruno Henrique? Aí a gente vai ver. Mas pelo menos o Felipe Luiz pode dizer que está vendo uma recuperação de um centroavante, e isso é muito importante para o Flamengo. Essa questão do Pedro, eu acho que assim, aí é muito claro, né? É muito claro que para um jogo como o de hoje, e assim, o Pedro deu um espetáculo, né? Porque foi um espetáculo de refinamento técnico, assim. Não são só as finalizações, mas é a maneira como ele participa das jogadas de ataque, os dribles curtos, os passes que ele dá. O passe de calcanhar, drible de corpo. É tudo, é isso. Agora, claro, é uma característica dele, todo esse refinamento técnico e a capacidade de finalização do mais alto nível. E ele tem algumas qualidades que ele não tem e que outros jogadores têm, que talvez sirvam para jogos mais duros, fora de casa, contra adversários mais complicados. Agora, quando você monta um elenco como o que o Flamengo montou, né, que qualquer um... tem vários jogadores aí que se você olhar no banco de qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, você fala, mas o professor tá louco? Né? Quer dizer, no Flamengo não. É normal que jogadores como o Pedro, como o Bruno Henrique e como tantos outros fiquem no banco e você diga, normal, porque, cara, só dá para entrar 11. E eu acho que vai ser cada vez mais normal que os jogadores sejam colocados em campo de acordo com as suas características e com as características do jogo. Então, a gente falava, né, de muitas vezes, isso não é só no Brasil, não é só com o Flamengo, muitas vezes você pega um time muito fechado, com linhas muito baixas, que marca bem, acho que nem foi o caso do Vitória hoje, mas sabe, que marca bem, você precisa de jogadores com essa qualidade do Pedro, né? Qualidade na bola aérea, qualidade na finalização, qualidade de refinamento técnico para criar em passes rápidos ou dribles curtos, como ele fez hoje. Então é normal e acho que não tem drama e não tem que ter drama, né? Se um fica no banco, se o outro fica no banco, porque você olha o elenco do Flamengo e você vai ver pelo menos 18 jogadores do mais alto nível. Agora, sobre o Pedro, aliás, o Gabriel Gama avisa, o Flamengo tinha feito 8-0 contra o Fortaleza no Maracanã, o time de 1981, o time mais histórico do Flamengo até hoje. 1981. Então dentro da era dos pontos corridos, é a maior goleada 8-0. 2003 para cá. 2003 para cá, ou se você quiser fazer um recorte com 20, enfim. Mas essa do Flamengo é a maior goleada. Eu estou me lembrando da bronca do Felipe Luiz no Pedro. No Pedro. E das reações.
quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra Olímpia e Penharol, principalmente, você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Felipe Luiz exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem para o Pedro. Porque hoje, é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito. E compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória, fazer um gol rapidamente. Em 7 minutos, o Flamengo tinha chutado 5 vezes, vencia por 2 gols e tinha escanteios a favor. Em 7 minutos de jogo. Sim. Porque o Pedro fez essa pressão. Sim. Porque na ideia de jogo do Felipe Luiz, a primeira coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem, atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo, Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Em que a gente elogiou demais o Flamengo pela concentração, por não ter permitido ao Internacional jogar num jogo em que ele precisava jogar, e o Flamengo, né, marcando alto, roubando bola, não deixando o Inter jogar. Era um jogo completamente diferente desse. Esse é o tipo de jogo que muitas vezes, né, os bons times, e o Flamengo incluído, têm dificuldades de pegar um time muito fechado, um time lá atrás que não dá espaço e tal. Aí você vai falar, bom, mas o Vitória entregou 2 gols no começo, errando passes, não interessa. Pressão ali do Flamengo. Porque o jogo foi 8-0. Porque o Flamengo, do primeiro ao último minuto do jogo, jogou para fazer sempre mais um gol, com a torcida pedindo mais um, mais um, mais um. E acho que também aí é o tipo de jogo para destacar o que foram esses gols. Quer dizer, foram obras de arte mesmo. A gente tem uma série de obras de arte na partida. Assim, acho que quem não viu depois vai ver os gols e vai ficar impressionado, né? Foram realmente gols muito bonitos, de jogadas trabalhadas, de exibição técnica de jogadores que a gente sabe que são muito técnicos. E até para escolher o melhor em campo, né? O Pedro com 3 gols e 1 assistência, o Samuel Lino com 3 assistências e 2 gols. É até difícil você escolher o melhor em campo, mas para mim, assim, o que talvez chame mais atenção é a fome do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? A gente está muito acostumado a ver times que vão para a Libertadores, jogam mata-mata em Libertadores, e aí quando volta para o Brasileiro, volta sem a mesma pegada, sem o mesmo desejo, sem a mesma vontade. O Flamengo tem sido isso no Campeonato Brasileiro, e por isso eu repito, né? Apesar da diferença de 1 ponto perdido em relação ao Palmeiras, esse Flamengo, com esse elenco e com essa fome, é muito favorito para a conquista do título brasileiro. E disparado, né, Birner? Acho que não tem nem discussão, maior atuação de um clube nesse Campeonato Brasileiro, né? Acho que e disparado mesmo, né? Nesse? Podemos primeira coisa, boa noite a você, William. Boa noite, Jean, Calçade. Boa noite aos fãs do esporte. É que tem que puxar pela memória, mas assim, olha, é uma loucura. Esse Flamengo do Felipe Luiz é marcado pela consistência, por ser um time muito regular, um time que permite pouquíssimas chances aos adversários, um time que vence seus jogos, mas alguns flamenguistas reclamavam da falta de espetáculo. Tá aí. Não só tá aí.
eu faço um desafio e eu sei que as pessoas não gostam que volte nesse assunto e eu acho que esse assunto é inoportuno diversas onde vezes. você vai parar. Vou parar lá mesmo. Vamos lá. Eu sei que esse assunto, eu concordo que esse assunto é realmente inoportuno diversas vezes. Mas hoje eu tenho que falar. Lá vem ele. Vai para 2019. Jesus. Claro, eu desafio as pessoas a me darem uma atuação no Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2019, para mim, com alguma sobra, a melhor e mais espetacular equipe do futebol brasileiro daquele ano até hoje, melhor do que essa. E Pedro com 3 gols nós não vimos, mas se vocês quiserem votar pelo critério dos gols marcados, tal, fiquem à vontade. Os outros candidatos são Matheus Pereira e o Cris Ramos, atacante do Botafogo, que... o Flaco Lopes também, né? Ambos marcaram 2 gols na rodada. Começa com você, Luiz Fabiano. Como eu não vi nenhum, vai o Pedro com 3 gols. A gente vai mostrar o último gol do Pedro, o terceiro gol do Pedro. Você, Capita? Eu, por não ter visto o jogo do Flamengo, eu vou ficar com o Matheus Pereira. Matheus Pereira? Pela genialidade Pela obra de arte. Pela obra de arte, é isso. Eu vou no Pedro, só pelo primeiro gol já era no Pedro já, do corte acabada de esquerda. Eu sabia que ele fez mais 2, Pedro. Eu vi 2 gols dele, Pedro. Eu vi 2 gols dele, 2 golaços. Requinte de crueldade. Vamos colocar no ar, Johnny, o último gol do Pedro. Que esse gol, o primeiro Capita, também, o primeiro? Também, ó. Esse foi o 7º do jogo, tá? Esse já vale o ingresso. Vou falar pra você, vou deixar o Foro Esporte com água na boca. Eu achei o outro gol dele ainda mais bonito. Se foi um elástico, Foi um eu vou ter que elástico, mudar Luiz, meu ali, voto, Luiz. Agora você... Que isso? Não, foi elástico ali, Luiz. Você que conhece, foi elástico. Não, esse foi mais bonito. Foi elástico. Esse foi mais bonito, foi mais bonito. Telefonou Ancelotti. Olha a reação do Luiz Ancelotti. Telefonou pra Carleto. Dá tempo ainda, né? Telefone pra Carleto Ancelotti. O próximo que for cortado, não importa a posição, chama o Pedro. Chama o Pedro. Porque tem 3 centroavantes, fica com 4. Fora Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Obrigado, Lugano, Fábios, Luiz, fabuloso Fabiano. Na sequência, linha de passe com toda a repercussão de Flamengo. 8 vitória 0. Tchau, gente! E o Pedro, Samu teve 2 gols, 3 assistências. O Pedro, 3 gols, 1 assistência. A importância de ter esses jogadores de nível de seleção brasileiro. O Samu, enfim, desencantando com gols marcados, assistências. E sobre o Pedro, se me permite, ele tinha a oportunidade de marcar um 4º gol. Ele já fez isso contra o Tolima, lá em 2022. Mostra também o espírito de grupo, ter passado aquela bola para o Bruno Henrique na hora da cobrança de pênalti. Obrigado. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe, é muito importante a chegada dele. Também para levar o nível, tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que, dentro da área, é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos, acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Oi, Felipe, aqui na tua frente, Sérgio Lobo. Parabéns a você por ser um comandante de uma equipe que hoje fez história aqui no Maracanã. Porque eram 22 anos, né? Que foi 2003 que o recorde... Muito bem, olha só, feito histórico. A maior goleada da história dos pontos corridos, desde 2003. Não apenas com 20 clubes, mas desde 2003.
Primeira vitória por 8 ou mais gols do Brasileirão desde 1982. Só esclarecimento, os pontos corridos começaram em 2003, tá? Isso. Exato. Não, porque alguém pode entender que desde 2003, nos pontos corridos é a maior goleada. Não, desde a história dos pontos corridos que começaram em 2003. Isso. Guarani 8, River do Piauí 0. Segunda vitória do Flamengo por 8 ou mais gols no Brasileirão desde 81, como lembrou o nosso Gabriel aqui. Flamengo 8, Fortaleza 0. Sétima vez em que um time fez 8 ou mais gols em um jogo de Brasileirão. É raro, evidentemente, ainda mais com esse nível de atuação que teve o Flamengo hoje. A gente estava falando do Pedro, né? E daqui a pouco a gente vai ouvir o Pedro também. Tá na mão já? Então vamos ouvir o Pedro. Vamos ouvir o Pedro direto, então. Vamos nessa. Sobre esse gol, sobre essa noite e sobre a competição do Flamengo. Me chamou a atenção que, não sei se estava 6 ou 7-0, quase saiu mais um gol e você foi ali, se lamentou, que parecia que o Flamengo estava perdendo por 1-0 para o Vitória e vocês correndo atrás do resultado. Isso resume a competitividade que o Flamengo encara todo jogo? Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, hoje elevamos o nível de concentração no máximo. Desde o início do jogo, pude ver 2 gols rápidos ali da equipe e continuando querendo mais, e acho que tem que ser esse pensamento, né? Nossa equipe tem uma qualidade muito grande, tem que impor nosso jogo no Maracanã e não deixar recuar, não voltar para trás e permanecer sempre com foco de querer mais, né? E hoje a melhor maneira de demonstrar humildade foi assim, né? Pressionando, querendo mais, querendo fazer mais gols, e esse tem que ser o pensamento de todos dentro da equipe. Pedro, você passou recentemente por um episódio um pouco delicado, né? Só que depois desse episódio a gente está vendo uma versão sua, né? Melhor ainda até do que a gente estava acompanhando no início do ano. Você acha que a forma como foi conduzida e esse episódio foi necessário para que você pudesse dar uma chacoalhada, vamos dizer assim, despertar para voltar a jogar como você sabe que pode jogar? Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa, né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né? Independente do que foi falado ou não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar resposta do que no microfone. Então, agradecer a Deus por esse momento, por cada jogo, cada treino que eu faço pelo Flamengo, eu entro para dar minha vida, porque é um sonho que eu realizo a cada dia, como eu sempre falei, vestir essa camisa. Fala um pouco. Que noite, nação. Isso aqui foi histórico. 8-0, maior massacre do Brasileirão. Se você curtiu esse vídeo, já fortalece o nosso like para ajudar, né, o canal. Quero saber de vocês também agora, quem foi o craque dessa goleada? Para você, foram os jogadores em campos ou foi o nosso professor? Comente aí e até a próxima. Valeu, falou!